tenho filhos, mas todo mundo fala que lidar com eles na fase da adolescência é a mais complicada. Tatiane de Samanduca, psicóloga, está aqui no nosso estúdio. Tudo bem, Tati? Tudo bem, já. Prazer recebê-la aqui, viu? Obrigada pelo convite. Doutora, acho que a primeira pergunta é situar as pessoas. Quando alguém se torna adolescente? Tem uma idade exata? Tem gente que fala adolescência tardia ou adolescência precoce. O que é o adolescente? Boa pergunta, né? Pra gente começar, vamos definir um pouco, Por né, esse favor. período da adolescência. Pela Organização Mundial da Saúde, né, determina-se que seja uma fase que inicia-se aos 10 e vai até os 20 anos. Porém, como você já falou, né, existe aí estudos de uma adolescência tardia, tá? Adolescer significa crescer, evoluir. Então, é aquela fase, né, que começa, ele inicia ali por volta mesmo de 10 anos do jovem, tá? E é uma fase marcada por inúmeras transições, né? Então tem uma série de mudanças aí corporais, mudanças aí de identidade, que a gente vai falar um pouquinho aí nesse nosso bate-papo. Então é uma fase de um turbilhão de hormônios, né? E é importante que os pais entendam o que está acontecendo com esse jovem aí. Agora, esse jovem, depois eu quero falar um pouco mais sobre essa tardia aí. Até quantos anos pode essa adolescência? Depois a gente vai falar mais sobre isso, eu vou deixar aqui reservado. Mas esse jovem, quando ele entra nos seus 10, 11, 12 anos, ele vai decidir algumas coisas ou ele vai apenas expor uma personalidade que já foi formada na infância? Explique isso pra gente, doutora. Tá. Essa fase, ela é marcada principalmente, né? O jovem, ele está começando a se conhecer, a formar a identidade dele. Então, é uma identidade pessoal, é uma identidade social. Tem também escolhas de cunho profissional, né? Que não com 10 anos, mas lá pra frente, que ele também começa a repensar aí, né? Qual que é a escolha da profissão também. Mas ela é uma fase marcada, assim, né? Onde o jovem começa a fazer escolhas, né? Então ele tá, quem sou eu, de que forma que eu ajo perante a sociedade, qual que é o meu papel social, qual que é o meu papel aqui nesse mundo. E é uma fase que causa nos jovens, né, muitas dúvidas também, né? Imagine só, porque a gente está falando da fase da adolescência, que ela é marcada por muitas mudanças psicológicas, hormonais, né, físicas, né? E muitas vezes os jovens não entendem também, né? Os pais também, né? Embora já tenham passado por essa fase, né? Os pais também começam a não compreender alguns tipos de comportamentos que são absolutamente normais nessa fase. E a próxima pergunta então, que eu te faço é exatamente essa, doutora. Será que a fase da adolescência ser uma fase dita tão complicada não tem a ver só com os adolescentes, mas tem a ver também com a dificuldade dos pais compreenderem essa fase? Perfeito, Jaque. O que acontece? Eu já faço um exercício com os pais, né? Com os pais não somente de adolescentes, pais aí de crianças. É preciso que a gente faça uma visita, né? Vamos revisitar aí a nossa infância, a nossa adolescência. Porque os pais muitas vezes, né, esquecem que é uma fase muito complicada. Essa fase vai passar, né? Mas é uma fase onde o jovem e o adolescente precisa, né? Ele precisa muito do apoio da família, né? Ele tem uma série de comportamentos, e aí muitas vezes de isolamentos, né? Pais aí falam também muitas vezes de comportamentos através de uma rebeldia, mas o jovem, ele precisa de espaço para dialogar, ele precisa de espaço, ele precisa construir a partir daí um senso crítico. E nada melhor para que ele possa elaborar melhor e construir esse senso crítico, que ele tenha abertura para diálogo na família, né? Não necessariamente os pais têm que ter aquela função de, olha, fazer escolhas pelo adolescente, mas mostrar a eles, né, sem muitas críticas a princípio, né? Eu recebo muitos e-mails também de pais que também estão bastante preocupados, né? E eu costumo falar, olha, deixe que o seu filho, né, traga o seu filho, seja captativo, traga o seu filho para si primeiro, e é importante que você o conheça, deixe ele se expor, né? A princípio não pode ser com muitos ataques, não pode ser com muitas críticas, senão você perde essa fase importante. E aquele adolescente, ele tá ali num turbilhão de dúvidas também. Então é melhor que ele procure, que ele tenha espaço para discutir dentro de casa, do que ele procure na sociedade. Uma das coisas mais importantes é preciso que dentro de casa se estabeleça os valores, né? Estabelecendo os valores, esse jovem, ele vai começar a construir um senso crítico. E lá na sociedade, na rua, seja onde for, ele vai saber o que é certo ou o que é errado. Ele já sabe que não pode usar droga, ele já sabe que não pode beber, ele já sabe que não pode se prostituir, enfim. Ele já teve esses valores ensinados. Então, quando ele se deparar com isso, e vai se deparar com
adiante na vida lá fora, ele já vai saber o que fazer, né? Exatamente, porque ele teve essa construção, né? E essa construção é importante que os pais saibam que, olha, a gente precisa ser muito mais, né? Trazer esse jovem para próximo. E quando eu falo assim, vamos revisitar, né? Muitos pais já passaram pela adolescência, só que eles não lembram do como foi, né? E realmente, né? São muitas dúvidas e os jovens não se sentem muitas vezes à vontade. Eu recebo muitos e-mails dos jovens, né? Falando, olha, mas eu não tenho espaço, porque quando eu tenho espaço é muita crítica. Então, é claro, a função dos pais não é uma função de amigo, né? Uma orientação... Não é para apoiar o erro, não é isso, né? Exatamente, né? É uma função, a função do pai, a função da mãe, de um cuidador, é a função, sim, de ensinar os valores, né? Mas tem que tomar cuidado aí, né, com essa relação. Às vezes os pais querem ser tão próximos que se tornam amigos, né? E amigo é aquele que você compartilha, aquele que é o seu parceiro, né? Tem que tomar cuidado aí com essa linha. O equilíbrio não é tão fácil, exatamente, né? Agora, doutora, aproveitando até o quadro também que a senhora está fazendo no movimento, ela tem uma vinha, ela está chamando de senhora porque é psicóloga, que faz no movimento jovem, e essa dificuldade que os pais muitas vezes têm, eu queria te fazer uma pergunta que você falou sobre as críticas. Imaginando muitos pais cristãos que estão nos assistindo. Então, gostariam que os filhos demorassem o máximo possível para namorar. Só que a fase da adolescência, ela existe, cada vez mais cedo as pessoas estão namorando. Aí, a sua filha com 13 anos, ou seu filho com 13 anos, super novinho, vira pra você e fala, mãe, tô apaixonado. Se você fala, tá amarrado em nome de Jesus, o seu demônio acabou, essa criança não vai te contar mais nada. Como encontrar o equilíbrio? Porque realmente, os pais podem não concordar, 13 anos é muito cedo pra começar a namorar. Mas se também você já soltar os cachorros em cima, esse jovem nunca mais vai te falar nada e pode fazer escondido. Como encontrar esse equilíbrio? Com toda certeza, né? Muitas vezes eles se afastam, né? Então eles acabam de contar com apoio, né? Porque eles sabem que sempre vai haver críticas. Eu acho só, tem uma condição também importante, viu, que a gente precisa dizer, né? Muitos pais, eles também nunca foram pais, né, de uma filha que está namorando, né? Então, às vezes a gente tem que pensar, o que é esse namoro, né? Uma criança, de repente, uma adolescente aí de 15, não tem nada disso, né? O que é esse namoro, né? Então, antes mesmo da gente trazer uma concepção aí muito fervorosa, né, de não pode, vamos entender o que essa jovem traz, né, essas paixões, porque a gente está falando de adolescência, então tudo se potencializa, tudo se intensifica, né? E é como um vento também, né? Percebe que, olha, a hora muda, depois muda de novo. Então, pais, né, vamos escutar os nossos adolescentes, né? Vamos trazê-los para perto, né? Isso não vai deixar com que você perca a sua autoridade, né? Tem muitas às vezes, distorções do que é isso. Então, a gente escutar esse adolescente, escutar essa criança na condição de pais, não quer dizer que você vai ser permissivo, né? Então, é preciso, sim, que os pais estabeleçam mais do que nunca diálogo, né? Escute muito mais, né? Pratique, né, a escuta. E, é claro, uma vez que a gente está falando de adolescência, de um período também que tem ali muitas angústias, né? Gente, a angústia, ela se dissolve através de palavras. Então, cada vez mais você vai conhecendo essa pessoa, né? E você vai também construindo, porque é uma fase de construção e reconstrução. Você está se reconstituindo daquela fase lá da infância para se tornar adulto. Então, nessa fase de transição, né, o jovem está se reconstruindo. Então, ajude-o a se reconstruir, né? E aí, assim, ele vai atingir aí, né, a sua identidade como pessoa, como profissional. Então, essa fase, ela é uma fase turbulenta, mas precisa que sejamos aí muito próximos desses nossos jovens. Entenda, o que é esse namoro, né? Como ele se estabelece? É bem menos do que os pais estão imaginando muitas vezes, né? Exatamente, Jaque. Agora, doutora, uma outra curiosidade é a questão das gerações. A gente sabe que muitas mulheres hoje têm deixado mais pra frente pra ter filhos. Por exemplo, eu tenho 29 anos e não tenho filhos ainda. E eu fico imaginando, vai ser uma diferença de geração muito grande. Então, quando os meus filhos estiverem na adolescência, se eu engravidar o ano que vem, no outro ano, eu vou estar com mais de 40 anos e os meus filhos vão estar entrando na adolescência. Eu já vou ter passado há muitos anos por isso. Essa
diferença de gerações que a gente encontra também intensifica o conflito? Olha, a gente está falando das crises, né, de gerações, e qual que é a problemática principal? É a comunicação, né? Então, mais do que nunca, a gente precisa estabelecer pontes, né? Então, olha só, como que a gente estabelece? A gente consegue revisitando também, né? Não somente o que a gente viveu lá atrás, mas o que significa hoje? O que está acontecendo hoje, né? Uma vez que a gente se coloca também nessa condição, não, peraí, eu quero mergulhar de fato na adolescência aqui do meu filho, você diminui essa ponte, não fica tão distante. Vamos mandar WhatsApp, ué. Se é por WhatsApp que eles se comunicam, vamos conversar por WhatsApp, não é mesmo? Exatamente. Eu acho ótimo, porque tem hoje as mídias aí que facilitam muito esse tipo de contato. Você consegue, sim, enquanto filho, saber como que tá o seu filho, quais são as amizades também, mas você tem que ter ele perto de você. Então, pratique. Se for pelo WhatsApp, sim, né? Entre no WhatsApp, conversem, né? Lembrando que essa fase também ela é uma fase de isolamento. Então, muitos pais, mas eu tento me aproximar e nem sempre eu consigo essa aproximação. Entenda como uma fase, né? Hoje você faz um pouquinho, amanhã você faz um pouquinho mais. O que o jovem precisa ter? A segurança de que os pais sempre estarão lá, né? Então, calma, vá com calma. Entenda esse momento também. Essa fase de isolamento é absolutamente normal do adolescente e vai aos poucos, né? Mas assim, não deixe que isso se distancie de uma forma, né? Tenha sempre ali o que o jovem, o que a criança precisa de segurança. Então, os pais, a figura de pai e de mãe precisam estar ali, né? Para apoiar esse jovem, até nesse momento aí que é um momento muito difícil para ele. Faz diferença mesmo, eu falei agora sobre redes sociais, sobre o WhatsApp, mas o contato perto, por exemplo, que seja, não dá para almoçar todo mundo junto, mas que seja a janta todo mundo à mesa. Esse contato faz diferença de fato, doutora? Olha, eu acredito, os tempos são outros, né? É claro que a gente, quando eu falo em revisitar, a gente começa a olhar para trás, né? Como foi a educação. É claro que os tempos são outros, mas tem coisas que a gente não pode abrir mão, né? Então, se para sua família é importante que tenha esse almoço, que estejam todos juntos ali, permaneçam ali. Explique para o seu filho que esse é um valor importante da família, né? Porque muitas vezes tem aquela história, né? Que, mas ele não gosta mais de tantos contatos, né, mais físicos, né? Gosta muito mais com os amigos do que comigo mesmo, né? Isso é frequente, né? É comum que aconteça. Eu acho que a gente está falando de internet, que é um facilitador. Não se pode perder a mão aí. É preciso, sim, o contato, né, presencial, né? Olho no olho, como você está, né? Isso é de extrema importância. Não pode dar aí na internet, seja o WhatsApp, os outros meios de comunicação, eles têm que ser aí, a gente tem que usar como aliado, né? Mas não pode perder esse contato pessoal, essa presença mesmo. E se é um dos valores da sua família, não negociem seus valores, pais. É importante que tenha esse almoço? Você vai ensinar ao seu filho o quanto é importante para a família e não vai abrir mão disso. Agora, uma outra pergunta importante para a gente fazer nesse momento eu vejo que, eu não tenho filhos, mas eu tenho os meus sobrinhos crescendo, de 3 aninhos e 2. É impressionante o conhecimento que crianças têm tão novinhas e as respostas que eles te dão, as coisas que eles... Às vezes você vai fazer uma brincadeira e eles olham pra você e falam, não, mas não é isso. Assim, com a maior inteligência, na hora da fase do adolescente. Como os pais vão sentir? Em que momento podem começar a deixar esse adolescente decidir? Em que momento os pais interferem e dizem se sim ou se não? Seja pra comprar uma roupa, seja pra ir a uma festa, seja pra querer mudar de escola. Como decidir? Se aí o adolescente já está pronto para decidir ou são os pais que têm que decidir ainda? Como sentir isso, doutora? A nossa sociedade já prepara, né? O adolescente ele ainda é muito criança ainda quando vai ter que fazer uma escolha, né? E daí tem uma fase meio complicada, porque para uma parte ele já está na idade, agora para fazer escolha ele é criança ainda, né? Exatamente. Daí a gente está falando de escolha até mesmo profissional, né? De escolhas de cunho profissional onde ele já precisa com 16 fazer anos tão jovem, 15 anos, já precisa ter essa escolha, né? Exatamente. Então é muito complicado. Por isso que a função, né, cada vez mais é diálogo, é mostrar, é estabelecer esse diálogo, né, para que você dê abertura para ele, né, para esse jovem. Hoje sim, hoje ele já tem que fazer escolhas muito jovem. Como eu costumo falar, né, quando a gente está falando de profissão, né, a escolha da profissão. A escolha da profissão não é um casamento. Ao longo do tempo, mesmo porque a gente está falando de identidade pessoal, né, uma identidade que se forma aí a partir da sociedade também,
que é um dos elementos, né, da construção da personalidade, a gente está dizendo que, olha, ele pode mudar ao longo do tempo, né? Essa escolha, ela não é definitiva, é uma escolha que a partir do momento que ele vai, né, testando, e antes mesmo, hoje a gente tem uma série, um acervo aí de informações absurdamente, né? Vamos usar aí, né, esse tipo de informação a nosso favor, né? Aquele adolescente, você falou agora, eu lembrei um pouco daquela geração T que hoje em dia fala, que ele sabe de tudo, mas muito raso, né? Ele não se aprofunda em nada. Então, de tudo que você fala, tem ali a orientação, ele coloca ali, ele já sabe, ele já tem a resposta, mas ele pouco se aprofunda, né? Então, vamos utilizar e vamos ensinar os nossos adolescentes, nós, né, que temos a função de educadores também e pais, vamos mostrar para esses adolescentes, né, como fazer buscas, né, de forma mais assertivas. Então, é uma forma da gente trazer eles também, né? Precisa ficar ali um tempo, vamos gastar esse tempo, olha que legal, você pode fazer buscas para suas escolhas, né? E quando a gente fala em escolhas no período da adolescência, é muito complicado, porque eles ainda não têm maturidade para tal. Mas aí a gente tem que falar, a gente volta a falar do senso crítico, né? Precisa sim, com que esse jovem ele tenha senso crítico. A partir do quê? Sempre a partir dos seus valores. Por mais que ele ainda não tenha maturidade, ele tem referência. Então, mais do que nunca, o jovem precisa de referência. Muito importante isso, e é lógico, a gente sabe que depois migra, né? Eles migram, mas por muito tempo os pais são essa referência. Eu queria te fazer uma pergunta também, acho importante, doutora, se essa relação dos pais com os filhos foi bem estabelecida desde a infância, se os pais fizeram com que o filho se sentisse seguro, crescesse com segurança, tivesse essa relação de diálogo, a adolescência passa mais fácil? Olha, eu acredito que sim, já que essa criança, né, uma criança que foi um pouco mais calma, ou enfim, acho que não tende a mudar totalmente. A gente está falando daquele tipo de adolescente, né, que tem um isolamento, né, como é uma fase, né? Características, como é uma fase que tem, sim, muitas mudanças, né, fisiológicas, então é normal que isso tudo aconteça, mas tem adolescentes que não passam aí, né, por essa fase que chamam muitas vezes de rebeldia, né? Pois é, que muitos pais falam, mas pode ser que haja também. O que acontece é, né, a gente precisa entender essas pessoas, né, fala, olha, não, tem que tomar cuidado com os estigmas, né, mas ele é assim, ou ele é assado, muitas vezes os pais colocam como se fosse um carimbinho, né, no adolescente, tem que tomar cuidado com isso, né. Esse carimbo também é ruim, né? Exatamente. Ele é preguiçoso, pronto, aí a criança... Aliás, pode se tornar um adulto com problemas psicológicos, olha, né? Pode se tornar um adulto que pode se prevalecer mesmo desse próprio, né? Então ele vai se justificar muitas vezes. Eu sou preguiçoso, sempre minha mãe falou, sempre o meu pai falou, né? Então é importante não criar, né? Vamos desmistificar, vamos tirar esses rótulos, né? Vamos entender aí esse adolescente, esse nosso filho, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Então esses estigmas, esses rótulos, é importante, já que a gente, hoje quando, né, estava vindo para cá, estava vendo um vídeo do Mário Sérgio Cortella e ele estava falando, né? Olha, o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende muito dos filhos que nós deixaremos para o nosso mundo. Então, a nossa responsabilidade aí, né? Os nossos filhos são nossos espelhos, né? A nossa responsabilidade aí. Eu acho que não vai adiantar muito. Muitos pais falam, mas ele se isolou e eu também me isolo e a hora que ele quiser ele vem me procurar. Não, né? A gente precisa ser captativo. A gente precisa trazer ele, né? E não ter também características e comportamentos parecidos com a adolescência, né? Aquele pai também é difícil. Já vou te perguntar quando é hora de procurar a ajuda de um psicólogo. Mas antes, eu queria dedicar um pouquinho agora do nosso bate-papo para falar sobre essa adolescência tardia. Eu costumo dizer, percebendo e analisando a vida, que os meus últimos 5 anos, eu tô com 29, foram os anos de mais amadurecimento. Até os 20, 21, 22, eu acho que eu era um pouco tinha ainda. Isso acontece com algumas pessoas? Acontece. Olha só, a gente tem estudos falando dessa adolescência tardia, né? E daí tem também, né, profissionais aí com estudos mais avançados estão falando que acontece aí, né? Você vai ver que é inerente não somente a essa fase. A gente está falando daquela adolescência, né? Que acontece pela organizacional, né? A Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde, dos 10 aos 20 anos, né? Tem estudos falando dos 25 anos. A gente tem que pensar que os tempos mudaram, né? Como os tempos mudaram também,
muitas coisas foram mudando, né? O padrão também mudou muito. Então você vai ver estudos também falando de, né? E daí a gente está falando não inerente a isso, não com relação somente à idade, né? Mas aí tem estudos e trabalhos que fazem aí em empresas, né? De executivos que têm aí comportamentos adolescentes. Como a gente falou dos pais que às vezes tem esse comportamento, né? Exatamente. Então a gente está falando do quê? A gente está falando da imaturidade, né? Quanto mais você tem aí padrões de comportamento e respostas mais voltados à emotividade, né? Entende-se aí, né? Que menos preparado aí, menos racional são as suas decisões, concorda? Então, dessa forma, então você tende a ter comportamentos, atitudes também, né? Não muito maduras, né? Sempre pautadas pela emoção, né? O ideal, ótimo, que a gente consiga fazer esse equilíbrio entre razão e emoção, né? Pensar muitas vezes antes de agir. Então, quando a gente fala dessa adolescência tardia, né? Que tem aí, pode ser até os 25 anos, tem estudos que vão ainda mais longe. Pois é, a gente está dizendo, né, de maturidade, né, as suas escolhas através aí do que é racional, sem se, né, deixar com que as suas escolhas, sem que as suas emoções, né, interfiram tanto nas suas razões. Doutora, outrora a gente dizia que as mulheres amadureciam mais rápido do que os homens. Isso continua valendo? Olha, continua, né? Não necessariamente por gênero, mas a gente sabe que há estudos sim que dizem, né? Que a mulher, sim, ela toma a frente, né? Mas eu costumo não dizer não, né? Que isso... Essa adolescência tardia pode ser para mulheres também, né? Com toda certeza, com toda certeza. É muito relativo a gente dizer que é por gênero, né? Embora a gente tenha aí estudos que nos baseiam para esse fato. Mas não, eu diria que a adolescência ela é muito relativa, né? A forma de você encarar. Quando a gente está falando de construção de identidade, né? Então, vez ou outra, você percebe aí, né? O mal da humanidade hoje, do século, eu acho que é a ansiedade. Quantas vezes você não se pergunta, né? Como que tá aí, sobre a sua identidade, né? Através aí de consumo, através aí de diversas coisas que a gente vê no mundo. Então, a gente sempre está aí, né, querendo saber, querendo ter uma fórmula, olha, eu sou assim, né, e muitos agendamentos aí em terapia, enfim. Mas eu acho que isso não quer dizer que, né, a pessoa está aí com crise de identidade, não. Na fase da adolescência, ela, como eu falei, ela é muito potencializada, né? Então, como tudo é muito potencial, tudo é muito, né, naquele turbilhão de emoções, né, acaba sendo um pouco distorcido, né? Agora, para a gente caminhar para o final do nosso bate-papo, eu queria saber quando é a hora, até mesmo essa orientação para os pais e até para os adolescentes, quando é a hora de procurar uma intervenção, uma ajuda, por exemplo, psicológica? Olha, já que eu costumo dizer que é aquele momento em que você está sofrendo, né? Aquele momento que você tem aquela angústia, né? Eu acabei falando aqui, a angústia, ela se dissolve, sim, através das palavras. Então, muitas vezes você vai ver, tem que tomar cuidado, porque a agressividade pode ser angústia? Com toda certeza, com toda certeza. Muitas mães falam também do isolamento e eu costumo perguntar, mas como é esse isolamento? Se for através de uma apatia, sim, é preocupante. Eu acho que você tem que procurar, sim, um psicólogo, né? Tem que procurar uma ajuda, né? Então, tudo que te leva ao sofrimento, porque nós, ao longo da vida, vamos buscando aí, né, forças, vamos buscando através dos nossos recursos próprios, né? Uma forma de vivenciar, de passar por fases difíceis. Então, à medida que você cada vez mais vai se conhecendo, isso você vai ficando um pouco mais fortificado para a vida, né? Se qualquer te leva a sofrimento, se você está sofrendo, né? Se isso te leva a muita angústia, seja por qual motivo for, né? Eu acho que você pode procurar sim um psicólogo, né? Nós temos que ser felizes, né? Então, se por algum motivo aí no caminho há pedrinhas aí, né? Você precisa sim procurar ajuda. E a pergunta que não quer calar é, muitas vezes quando os pais levam os filhos para essa ajuda psicológica, a doutora percebe que os pais também precisam de ajuda psicológica? Com toda certeza, já que eu falo que nós pais, né, nós temos uma função importante, né, da educação, de educar os filhos, né, e somos reflexos, né, os filhos são aí a imagem, né, dos pais. Então, é importante que os pais, né? Hoje tem também, não somente, você pode fazer uma terapia familiar também, que é muito rica, muito produtiva, né?
Então, sim, os pais também começam, né? Tem que se preparar para a mudança do filho. Nem todos os pais, né, estão abertos aí e esperam essa mudança. Tem que caminhar para encerrar. Foi um prazer te receber aqui, doutora. Muito obrigada. Quem quiser entrar em contato com a doutora Tatiane tem um e-mail, que é tatianesapsi@gmail.com, e você encontra também no Facebook psicóloga Tatiane de Sá Manduca. Psicóloga Tatiane de Sá Manduca, tá bom? Mais uma vez, obrigada, doutora. Volto mais vezes, viu? Prazer te receber aqui. Uma ótima tarde. Obrigada. Olha, quero agradecer os recados que estão chegando aqui pra gente. Daqui a pouco eu vou mandar mais beijo aqui. Muitas pessoas mandam